noite, boa tarde. Deixa eu colar o comentário aqui, publicar, fixar o comentário. Como é que é isso? Gabi! Eita, gente. Oi, gente. Não tô conseguindo fixar o comentário. Espera aí. Hoje a minha assistente está fazendo aula de... Espera aí, de novo. Colar, fixar... Ai, caraca. Gente. Gabi! Oi, gente. Gabi, me ajuda. Boa tarde, todo mundo. Oi, perfeita. Tayla, minha assistente, meu segundo assistente. Eu estou tentando, gente, fixar o comentário, né? Que hoje a minha assistente está fazendo aula. Aqui, eu vou botar aqui, ó. Ah, obrigada. Só fazer assim, gente. Só isso. Tutu, pronto. Resolveu. Queridos, boa tarde. Essa semana estamos fazendo essas lives psicológicas com psicólogos. Sábado vai ter Pedro Siqueira e domingo live de vinho com a Liliane Braga. Então, hoje a gente vai conversar com o Marcelo Bispo. Cadê Marcelo? Ah, aqui, Marcelo, peraí. Marcelo, eu tô sem assistente hoje, Marcelo. A Gabi tá fazendo aula. Peraí, agora vai dar. A gente vai falar sobre encontros, desencontros e solidão. Os relacionamentos nos dias atuais. Entrou! Nossa, a gente tá chique, né? Com fundo artístico, olha. Os dois quadros. Você tá me ouvindo bem? Tá ótimo. E eu tô com ciúmes do Bruno Pacheco, que com ele você fez com uma estante de livros atrás. Eu fiz em homenagem, porque como o Bruno tá na Globo News, eu falei, vou colocar a estante. Sim. Entendeu? Tem razão. Mas você viu que ele tinha um biombo atrás, né? Porque ele falou sobre a filosofia zen, né? Aí ele tinha Obrigada, gente. Ele tinha um biombo lindo atrás. Mas biombo eu não tenho. Como a gente vai falar de encontros, desencontros de solidão, eu estou sozinho aqui no consultório também. Você está sozinho aí? Mas olha só, tem uma também. Galera chegando aí, viu? Olha quanta gente chegando. E se você ficar muito carente, o pessoal manda bastante coraçãozinho aí. Coraçãozinho, começa a subir, né, gente? Manda coração aí pro Marcelo. Obrigado mais uma vez, viu, Chandler? Dá a oportunidade de a gente compartilhar nossa experiência, nossa vivência. Quem sabe a gente pode até ajudar alguém nesse processo todo. Né? Mas você sabe que tem ajudado bastante. As pessoas mandam... um beijo do Japão. As pessoas colocam tanta mensagem bacana depois no direct, sabe? Os amigos pelo WhatsApp, falando... Porque eu acho que a nossa intenção é essa, né? E a minha, principalmente, trazer profissionais super, hiper gabaritados para falar sobre essas coisas profundas que eu sozinha jamais falaria. Você poderia ter falado isso no final. Juro. Que agora aumenta uma responsabilidade. Muito bom! Muito bom, gente. Mandem perguntas. Eu tô torta. Mandem perguntas. O tema de hoje é um tema bem profundo. Encontros, desencontros, solidão. Que é uma questão que muita gente sofre e não consegue falar sobre isso, né? Os relacionamentos dos dias atuais. Pois é, a gente sempre conversa um pouquinho antes, né, Xanda, sobre o que a gente vai conversar, a gente bate uma bolinha antes. E eu sempre acho interessante a gente abrir para as perguntas, né? Porque as perguntas suscitam mais uma questão vivencial, mais próxima da realidade de vocês. Que eu poderia ficar falando aqui sobre encontros, desencontros, mas assim, eu vou falar diante das colocações que vocês forem fazendo, ou não. Se ninguém colocar nada, eu vou falando do mesmo jeito. Eu aceito todas as perguntas, menos uma. Do Gil Coelho. No domingo ele me ameaçou na live com você, assim, Marcelo, vou te fazer uma pergunta na terça-feira. Foi! É verdade, ele falou, eu vou te fazer uma pergunta cabeluda. Ele falou isso, Se ele entrar na live, a gente encerra. Encerra. Meu filhão, né?
Bom, olha, eu escolhi o tema, né, quando a Chandra me perguntou sobre que tema eu acharia interessante falar. Nós fizemos, acho que tem uns 20 dias, né, um outro bate-papo também, né, Chandra? Foi. E a gente falou, vamos marcar outra. Eu sugeri, vamos dar um espaço, né? Deixar o tempo correr, porque as emoções, a situação social vai se transformando. E dito e feito. E também a gente né? não sabia o que ia acontecer, né, Marcelo? Uhum. A gente ainda estava no início, não Isso, do tão no processo. início, mas a gente ainda estava... Eu lembro que você falou muito sobre ansiedade, né? E os Isso. medos. Pois é. Então eu tenho percebido, a gente até comentou, Marcelo, vamos esperar o consultório, né, o desenvolvimento, o que eu vou percebendo no consultório, a gente vai trabalhando isso com o tempo. E fato, sabe, Chandra, esse tema que eu sugeri do relacionamento, ele tem sido muito significativo e muito importante hoje. Porque esse tema, ó, encontros, desencontros e solidão, pode remeter eu com o outro e eu comigo mesmo. Sim. Né? A gente pode estar se encontrando, pode estar se desencontrando e se sentindo solitário. Ou na relação com o outro. Né? E é fato. Né? No início a gente estava conversando, naquele outro bate-papo, no consultório e nos papos com os amigos, assim, a questão do inusitado, né? O que vai acontecer, da angústia, da ansiedade. Né? Esses sentimentos eles foram sendo deslocados com o passar do tempo. Eu tive sempre uma convicção, né? O comprometimento emocional vai estar ligado diretamente ao tempo que nós vamos ficar expostos a essa situação de tensão e de crise. Então eu percebo hoje, né, que o medo aumentou, né? O medo aumentou mais do que antes, né, por incrível que pareça, porque as pessoas parecem que estão mais soltas, mas têm o medo, né, porque as situações críticas estão chegando mais perto da gente. Sim. Então, precisam ter nomes. Né? Provavelmente quem está aqui nos escutando já tem alguém, já conheceu alguém que está infectado, ou infelizmente veio a falecer. Enfim, tem um processo já muito mais próximo. Isso gera um medo. E de lá para cá, muitas pessoas já passaram por perdas, né? Muitos. E um ponto assim que está sendo muito significativo, Xanda, no processo agora emocional, é o esgotamento, é o cansaço. Né? Então isso está ficando muito claro. Com o passar do tempo, as pessoas estão ficando esgotadas emocionalmente. Sim. Os recursos que estão a nossos alcances estão reduzindo. E esse cansaço, esse esgotamento está surgindo. Não é só um esgotamento e um cansaço físico, por tal do home office que desgasta pra caramba, como a gente tinha visto, continua sendo assim. Né? O desgaste por conta do pouco espaço, do muito espaço, não importa a metragem. Importa sim, mas não é tão significativo. A questão é interna. Né? Então, o cansaço hoje está gerando um sentimento mais embotado, mais de desânimo. Sabe? É muito impressionante, muito impactante isso no consultório. E os relacionamentos vão de reboque nessa história, sabe, Xana? Os relacionamentos vão sendo transformados de acordo com essa transformação afetiva. Sim. Da ansiedade, da angústia, você fica mais ansioso, você altera a tua relação com as pessoas que estão próximas. E hoje tem um cansaço. Né? Então, aumentou o nível de intolerância. Né? Não é uma regra geral, tá? Cada caso, cada relação, cada pessoa é uma, mas aumentou muito o nível de intolerância, sabe? Caiu uma panela no chão. Porque o que acontece é que com essa situação nova e desconhecida, é um cenário completamente desconhecido, né? É isso. Você tem que administrar as suas questões e as questões desse convívio. Que antes, para quem trabalha o dia todo, ou enfim, a Patrícia, alguém perguntou sobre pais e filhos, a Patrícia Batitucci na sexta-feira vai falar exatamente sobre isso, os relacionamentos entre pais e filhos, mães e filhos, vô, enfim, o cuidador, então, né? Porque ela trabalha muito com criança e adolescente. Mas o que eu vejo nessa dificuldade, você falou, uma panela cai e já vira uma briga. Porque antes, quando a casa estava mais vazia, as panelas caíam várias vezes ao dia. E a pessoa falava um palavrão, merda, caiu. E ela estava sozinha. Ela não precisava administrar o resto. Pois é. E depois da quarentena, no início da quarentena, as panelas caíram. Né? Só que a pessoa falava merda antes da quarentena, não tinha ninguém em casa, falava merda alta. Aí caiu, né, a panela com a quarentena. Com isolamento, o
que aconteceu? Né? As pessoas falam merda com mais raiva. Sim. Antes era... Né? Mas aí o que acontece? Estão reclamando aqui que as letras estão no meu rosto. Pronto, já mudei. As letras estão no seu rosto. Temos diretor de fotografia, viu, Xande? Temos diretor de fotografia. Será que foi minha irmã que falou? Então, não sei. Então, a situação, né, que a gente estava comentando, antes, no início da quarentena, era um tipo de estresse. No meio da quarentena é um outro tipo de estresse. Hoje, a tendência, de acordo com o esgotamento e com a relação individual da pessoa com ela mesma, ela vai tolerar mais ou menos a relação com o outro. Então, se eu derrubo a panela, vai ser merda. Agora, se alguém da família derruba a panela e você não está bem, vai ser muito mais do que esse merda. A tendência é essa. Sim. Por conta do desgaste, do esgotamento, porque nossas possibilidades de ação estão cada vez mais reduzidas. Por mais que a gente flexibilize, tome algumas atitudes que não são devidas, né, mas emocionalmente nós estamos ali, esgotados, embotados e fixados dentro do meu processo de relação. Por isso que eu sugeri esse tema, encontros, desencontros e solidão. É verdade. A Vânia, ela falou aqui, a Vaninha é minha amiga, ela falou, tem dia que parece que eu vou surtar. Tem dia parece que eu estou carregando o mundo e tem dia que eu estou normal. Uhum. Pois é. Então, pegando o tema, né, ela com ela mesma. Então, é um encontro. Né? Quando ela percebe, se a Vânia já percebe isso, temos um grande ganho. Uhum. Ela perceber que ela altera o humor já é um fator excepcionalmente favorável e positivo. Ela tem consciência, porque muitas pessoas não têm essa consciência. Então, quando ela está em família, quando ela está em grupo, isso sai, né? É expresso para o outro. Mas quando a pessoa está sozinha em casa, que é quem mora sozinho, quem está ali na solidão, do isolamento, é com ele mesmo. Sim. Né? Se tem um gatinho, se tem um cachorro, ainda sobra. Né? Mas geralmente a gente tem mais tolerância com os animais do que com os seres humanos, nessas horas. Agora, eu não sei o que é pior, né? Se é você vivenciar esses encontros, desencontros na casa cheia, com todos esses problemas para administrar, ou se você está vivendo isso na solidão, que também é um fardo porque desencadeia uma depressão, desencadeia uma série de outras coisas que às vezes a pessoa quer mais que o colega, que o marido, que os filhos derrubem panelas, porque a sensação de solidão também é muito ruim, né, Marcelo? Muito. Então a gente não tem o que é melhor, a gente tem o que é menos pior, e o que é menos pior é circunstancial. Vai ter o dia que a gente está afim de ficar sozinho, tem o dia que a gente quer ficar com o outro. Então vai acontecer essa oscilação de humor nas duas circunstâncias, quem mora sozinho e quem está numa família e quem está num casamento. Eu até separei, né, em 3 segmentos. Uhum. É quem mora sozinho, quem mora com 2 pessoas, é um casal, né, um casal de amigos, e família. São 3 relações diferentes. Entendi. E essas 3 relações estão em contato com o externo. Então, como você falou, quem está morando sozinho, eu tenho vários clientes nessa condição. Né? Quem está morando sozinho, o desgaste, ele volta exclusivamente para ele mesmo. Sim. Sabe? Se alguém derruba a panela, quem vai ser que derrubou a panela? É ele. Ele com ele. É ele com ele. Se o Naldo derrubou a panela, se a Cássia derrubou a panela, a gente vai em cima deles. Sim. Falta de cuidado, desatenção. Né? A gente expressa isso para o outro lado, depois volta para a gente também. Né? A gente joga para o outro, mas isso volta. Quem está sozinho não tem esse outro. Né? O remetimento ao processo interno é ele com ele mesmo. Por isso que as questões hoje, né, de quem está solitário, são mais significativamente importantes emocionalmente do que quem está em família. Sim. Importante significativamente quer dizer o quê? Que tem uma introspecção maior. Não significa que esteja em grupo e família não tenha essa vivência também. Tem, mas ela é mais difícil de ser acessada. É mais difícil você entrar em contato com esse isolamento e com a solidão, melhor dizendo. Então, Xandra, não tem o que é melhor, se está em grupo ou estar sozinho. Muitas pessoas muitas, né, não são todas, evidentemente, mas muitas pessoas que moram sozinhas hoje, elas moram sozinhas e já se habituaram, de certa forma, a isso. Já tem um padrão de ação dentro dessa solidão. Sim.
Só que hoje, com essas restrições todas, esse processo está exclusivamente com ele. Antes saía, ia no bar, né, ia no cinema, encontrava É amigos. porque antes, mesmo para quem tinha algum problema ou social, ou ligado a uma depressão, além da solidão, foi o que você falou, ela vivenciava isso, porque às vezes não tem ninguém perto, né? Enfim. Bem, isso. E ela tinha acesso a outras coisas. Quantas pessoas a gente vê indo ao teatro sozinha, ao cinema sozinha, ou numa livraria, tomando um café. Essa questão da solidão no mundo moderno, existem muitas pessoas sozinhas. Eu lembro que antigamente uma mulher, sei lá, com 40 anos sozinha, tomando um vinho, jantando sozinha no restaurante, lá, solteirão, tá caçando homem. Hoje em dia ela tá É, livre, ela tá lá sozinha, apreciando o vinho exatamente. dela e pensando na vida. Só que hoje, exatamente o que você falou, essa alternativa não existe. Uhum. E, Eu vou te contar um segredo, só para você, né? Todos nós somos sozinhos, todos nós somos solitários, na nossa sim, essência, existencialmente falando. é, Não tem ninguém igual a ti, não tem ninguém, sentimentos exclusivamente nossos. Isso nos torna o quê? Solitários, sim, nesse processo emocional. Só que nós somos indivíduos únicos numa relação social. A nossa existência, ela se dá como? Na relação com o outro. Isso que nós estamos privados hoje, né? De certa forma. Né? Então, como você falou, né? Estar sozinho é uma viagem para dentro de si. Isso seria bom se nós tivéssemos uma saúde emocional bacana. Quando nós não estamos numa saúde emocional bacana, isso pode ser doloroso e difícil. Né? Por isso que é importante, nesse momento, quem não está conseguindo lidar com suas próprias questões, é procurar a ajuda de alguém, de algum profissional, né, que possa orientar nesse sentido. Você falou da saída dos cinemas, né, no café, essas coisas todas, voltando para a nossa individualidade, né, eu acho muito interessante, né, que você consiga fazer várias atividades sociais sozinho. sim. Porque você conseguindo fazer isso, você tem uma qualidade de relação com o outro. O outro não vem para te complementar, ele vem para acrescentar. Né? Exatamente. Então, assim, se tem um filme, cinema é uma ação, né? Acho que talvez mais do que o teatro também bate muito por aí. Muito do social, né? Você vê um filme, depois sair para jantar, comentar o filme com alguém, né? Mas é muito interessante, né, você poder ir ao cinema, ou se sentir livre para ir ao cinema sozinho, livre para ir numa peça de teatro sozinho, né? Porque a tua relação com a companhia fica diferente. Você imagina, vai entrar em cartaz o filme História de Nós Dois, sucesso absoluto, arrebentando, aí tá no último, aí tá no último final. Em breve, em breve. Em breve! Aí É, tá no último final de semana, História de Nós Dois, não vai para o Netflix, não vai para o Now, vai só para o Japão. Né? Você só vendeu o filme para o Japão. E a pessoa sozinha, sem companhia, não vai assistir o filme. Porque sim. ela não se sente confortável em entrar no cinema sozinha para ver o filme que ela gostaria que vai sair de cartaz. Né? Você vê a dependência, a nossa limitação emocional quando isso acontece. Sim. Então nós precisamos do outro para fazer aquilo que a gente deseja. Isso é um sinal de alerta. Uhum. É melhor ir com o outro, é melhor com a galera, é melhor com namorado, namorada, com amigo? Lógico, né? É um evento social. Mas qual é a prioridade? Estar com alguém ou estar assistindo o filme? Sim. Então, essa saúde emocional leva a uma escolha mais saudável. Então, Xana, vamos assistir comigo o filme? Vamos. Se você falar não, eu vou. Agora, se eu quiser estar com você, é outra história. Eu preciso ter isso claro dentro de mim. Porque muitos desencontros, que voltando para o tema, são provocados pela nossa própria imaginação, da necessidade de estar com o outro. E aí é muito arriscado, que você pode se tornar o quê? Estar para o outro, e não com o outro. Agora, a gente está passando por isso tudo, que é um problema muito sério, mas com todos os recursos que a gente tem, eu acho que minimiza um pouco a questão dessa dor da solidão, porque falando de encontros e desencontros, porque ontem eu li que uma mulher se apaixonou durante a quarentena, eles se apaixonaram via... Tudo bem, existe Tinder, tem o outro, que é um de pegação e um para conhecer, né?
Eu não sei porque eu sou casada há milênios, então eu não conheço nada disso. Então, Mas assim... eu também. Mas eu sei que existe um negócio desse aí, gente. Mas parece que eles se Eu escuto apaixonaram. muito no consultório. Tem muito, né? Eles se apaixonaram. E assim, quantas pessoas estão se encontrando através de reuniões como o Zoom, através de aulas online, encontrando pessoas de outros estados, outros países. Isso já existia, mas é porque agora a gente está em casa e agora, por exemplo, eu estou fazendo live todo dia. Quando eu voltar a gravar, eu não vou conseguir fazer live todo dia. Mas assim, e por um lado é muito bom isso, né? Porque Muito. também a pessoa pode acessar. Ela não precisa ficar Sim. naquela situação de vítima. A minha nutricionista acabou de falar, Sandra. A Sandra falou que foi a primeira, lembra da live? Eu me sinto bem sozinha, preciso ficar só com o meu momento. Gosto de ficar comigo. A Sandra mora sozinha. O Parabéns, né? Nosso amigo Pacheco, que falou semana passada, né, Bruno querido? Nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Exatamente. E ter essa consciência com essa saúde, né, de percepção era extremamente libertadora. Né? Se você se sente bem sozinho, você está livre para estar com quem você deseja estar e com quem você quer ficar. Obviamente estou generalizando, né? Mas assim, a sensação de poder ir ao cinema sozinho e você poder assistir sozinho o filme é libertador. O que nós estamos vivendo hoje é uma restrição de liberdade. Então esses recursos, eles são libertadores. Né? O meu trabalho de consultório está sendo mantido efetivamente por um processo que para mim é libertador. Não vou substituir o presencial. Mas esse recurso é interessantíssimo para situações que acontecem. Por exemplo, eu vivi isso ontem. Né? Um cliente teve um problema, me ligou, eu tinha um horário, encaixou e foi atendido. Se estivesse em situações de presença física, só tem horário na quinta, tem que ser no consultório da Barra, no consultório da Lagoa. É daqui a pouco, se eu tiver uma disponibilidade. E eu acho que esse vai ser o novo normal. Porque a gente fica perguntando quando é que vai voltar tudo ao normal. Eu acho que aquele normal não vai mais existir. Eu acho que agora a gente vai se adaptar ou se vai readaptar a um novo normal. Que será o quê? Um mundo ocidental usando máscara toda vez que espirrar, toda vez que tossir, quando tiver uma gripe, coisa que a gente não fazia. Ontem eu falei isso com a Flávia, a gente não fazia isso, né? Quando a gente via alguém com máscara, a gente achava que estava tratando leucemia ou foi transplantado. Hoje em dia você vê todo mundo com máscara colorida, máscara de todo jeito. Então esse vai ser o novo normal. E essa questão também da terapia online, das conversas virtuais, mais do que nunca, né? Isso vai continuar. Esse vai ser o nosso novo normal. Sim. Exatamente. E como você falou, né? Tudo que nós estamos vivendo uma restrição de liberdade. Né? E a nossa capacidade criativa, ela vai sendo potencializada diante dessas restrições. Obviamente, você tendo uma consciência saudável, emocionalmente bem, o teu potencial criativo vai sendo desenvolvido. Isso a gente vai incorporando e vai absorvendo. Coisas que eram estranhas para a gente passaram a ser praticamente normais, entre aspas, assim, dentro do cotidiano. Eu tenho uma experiência, agora você falou, me lembrei. As minhas filhas, um tempo atrás, quando elas espirravam, elas faziam assim. Eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca fiz isso. A gente não aprendeu isso. Ano passado, elas faziam isso porque, não sei se... Depois eu vou perguntar até para elas, mas era, acho que na escola, né? Em algum momento passaram essa informação. Eu achei interessantíssimo aquilo, porque eu não fazia isso. Agora eu sou obrigado a fazer isso. Né? Então, o processo de aprendizado e desenvolvimento está acontecendo. Nós estamos sendo privados, limitados, mas nós temos uma possibilidade muito grande, porque o ser humano, ele se adapta com muita facilidade. Sim. Isso é bom e é ruim. Né? É bom porque você introjeta, nós estamos vivendo já um processo de adaptação. Né? Já estou acostumado a saber que você vai fazer sua live bacana, naquele dia, naquele horário, já estou me adaptando a isso. Sim. Né? Os atendimentos online no início eram desgastantes, agora já estão mais fluidos, mais soltos. Né? Então esse processo de adaptação é extremamente rico, mas tem um risco da estagnação. Então, se você se adapta e não se movimenta, você fica estagnado. Né? O que você faz? Você é uma produtora, né? Além de belíssima atriz e tudo mais, você produz. Então a produção está sempre criando situações diferentes. Sim. Eu tenho um casal de amigos assim, incríveis, são músicos, o Luiz Coimbra, a Renata, ela é produtora, eles tiveram uma belíssima ideia, né? Fazendo serenatas virtuais. Ai, que legal. Então,
Lindo, lindo, né? Você encomenda as músicas e faz uma serenata e você encaminha para quem você Ah, quer. depois Isso me é um manda potencial. pra gente colocar no Stories pra fazer Vamos, propaganda deles. vamos. Então, isso é um potencial criativo, né? Que faz o bem para quem está recebendo, para quem está fazendo, para quem está contratando, enfim. Isso é o quê? É uma expectativa para fora de realização. E essa limitação nos permite isso. Sim. Nós temos que saber aproveitar A gente tem que estar ligado o tempo todo, né? tudo. O Bruno do nosso amigo, ele até mandou mensagem agora, do Recado das Ruas, ele falou isso, vivenciar o hoje. A gente tem que estar atento o tempo todo, né? Eu Isso. tenho um recado da Kátia, que eu já vou ler para você, e o Bruno falou assim, como o Marcelo disse, existimos em relação ao outro, mas falta sermos educados para a autossuficiência. Recebermos uma educação para estarmos sozinhos, já que essencialmente somos sozinhos. Isso. Porque né, nossa cultura aqui latina, a gente tem o apego, o grude, né, o ficar com os outros, né? Você pega uma cultura de outros países, na Europa, nos Estados Unidos, né, o vínculo afetivo é bem diferente. Nos Estados Unidos, os moleques lá na adolescência já vão para a faculdade em outra cidade, né, já tem um outro vínculo, né? Mas nós temos, principalmente os brasileiros, nós temos uma cultura da aglomeração, das festividades. Nós somos um país que você vê, agora daqui a pouco vai entrar no São João. O São João no Nordeste é uma festa que dura o mês todo, né? Das pessoas se mobilizarem. Então a gente tem festas culturais, tem o Círios de Nazaré, tem carnaval. Isso lá fora não tem quase. Né? Não tem. Isso não tem. Então, a gente vive de... Ontem eu ouvi um áudio que era uma piada da mulher falando na Bahia. Ô, gente, mas peraí, o São João adiantou, o feriado de São João, mas o dia de Santo... Mas o Santo tanto não é dia 9 e o outro não é em junho. Mas eu vou ter que comprar o coco, a cocada, e não vou dar conta de beber tanta cachaça. Gente, eu ri tanto porque era preocupação em homenagear todos os santos. Porque tem a ver com São João, Santo Antônio, os feriados se aproximaram e não sei se... o povo vive disso também, dessas festividades, né? Dessas relações. Voltando um pouquinho aqui para o nosso tema, me parece que é uma questão que está sendo recorrente, até pelas observações que você está lendo aí para mim, sozinho conosco e com os outros, né? Você precisa estar bem, de certa forma, com você, para você estar bem com o outro. Senão você acaba criando uma relação com o outro de dependência, de submissão, né? Ou então querendo controlar o outro. Né? Eu sempre brinco que tem a teoria da aeromoça. Né? Não sei, agora mudou tudo, né? Não sei nem mais se vai ter voo daqui a pouco, mas assim, cai a máscara primeiro em você, para depois em quem está do seu lado. Quem está do seu lado. Então, botar máscara em você não é uma ação egoísta. Né? A gente tem essa coisa meio de culpa, né? De você olhar para ti, como o Bruno falou, olhar para você, não posso, tem que olhar sempre para o outro. Né? Como é que você olha para o outro sem estar olhando para ti primeiro? Você vai fazer algo que não está necessariamente ligado ou vinculado ao teu desejo, à tua relação pessoal. Então, e quando a máscara cai, você só vai conseguir ajudar o outro se você colocar primeiro, porque senão você vai morrer no meio da ajuda. Exatamente. Inclusive, o Hegel, primeiro precisamos saber ficar sozinhos, ficar bem sozinhos para poder estar bem. E foi exatamente isso que você falou. Pois e o que é ficar bem sozinho, né, Alexandre? Tudo muda. A gente está vivendo uma relação diferente do que é estar bem sozinho. Eu tenho alguns clientes que já moravam sozinhos, já tem todo um processo assim, introjetado, estar bem consigo, mas agora mudou aquilo que a gente falou no início do nosso papo. As limitações, os nossos recursos de escoar nossas angústias reduziram. Você estava chateado, vai para o cinema, você estava chateado, vai correr na praia, você estava chateado, vai na academia, dar soco naquele negócio de areia. Né? Nossas possibilidades de escoar esse sentimento ele vai sendo muito, muito reduzido nesse momento. Muito. Então, o que acontece? Volta para si. Então, volta para ti. Né? Olha que desafio nós estamos vivendo, né? Um desafio de crescimento. É uma pena que a gente está sofrendo por mortes. Sim. Né? Se a gente pudesse criar um roteiro sem esse elemento, né? Das perdas das pessoas, nós teríamos um processo menos doloroso, mas também muito, muito importante para o nosso crescimento. Eu falei até no sábado e repito agora contigo, sabe? Depois que as coisas começarem a se flexibilizar, a gente puder ter mais um pouco de liberdade, a gente vai ter que trabalhar muito.
internamente para poder aproveitar tudo isso que a gente está vivendo. Senão a gente vai perder essa oportunidade de ouro com dor, com tristeza, com lamento. Mas nós estamos tendo uma oportunidade muito importante de olhar para o outro de uma forma diferente. Por que a gente olha de uma forma diferente? Porque a gente vai olhar para nós mesmos primeiro. Essa quarentena está nos convidando a isso, a gente olhar para a gente. Né? Quem faz terapia já faz isso de certa forma. Sim, com certeza. Só que agora ficou muito mais crítico, né? Muito mais crítico. Então, essa relação, sabe, Xandra, é uma relação dura, triste, sofrida, mas potencialmente rica. Potencialmente rica. Eu concordo com você. Alguém falou, a arte sustentável sempre participa, falou, ótimo exemplo. E eu fico pensando, quando puxando de novo o tema, agora indo para os desencontros, nos relacionamentos, principalmente no casamento, né? Que já estavam capengas e com a quarentena, essa situação foi exacerbada, né? Porque, imagina, a convivência já era difícil, mas alguém ia para a rua trabalhar, enfim, encontrava menos e vai meio que empurrando com a barriga, né? Jogando a poeira para debaixo do tapete. E agora, o buraco é mais embaixo, né? Muito. Não sei se é muito embaixo, do lado, em cima, mas o buraco mudou de lugar. O buraco mudou de lugar. Mas está lá o buraco, né? Está lá. Pois é muito interessante, até para quem está aí nos acompanhando, fazer uma experiência, quem está em companhia, né? Quem está vivendo em relação, numa família, ou, enfim, com amigos, nesse período todo. Imagina, na hora de você ficar quietinho, né, dormindo, ou quase dormindo, ou acordando, no momento que você estiver em contato contigo, passa assim as cenas que estão acontecendo na sua vida hoje, dentro de casa. Como se fosse um teatro, como se fosse um cinema. Assiste. Vê seu filho acordando, seu marido, assim, olhar com certo distanciamento. Que rico que é isso. Olha. Você vai ver um retrato potencial da história que vocês sempre tiveram. Que legal. É a história de nós dois, de nós três, de nós quatro. Né? Quem teve a oportunidade de assistir a peça, talvez até se identifique com a peça, quando eu estou falando isso. Sim. O casal se reencontra vendo tudo o que aconteceu com eles. É um nós estamos tendo essa oportunidade. Né? Nós estamos tendo essa oportunidade. Se você prestar atenção à dinâmica da Gabi, que faz 18 anos, né, como é que ela está se comportando hoje, como é que ela se comportava há 3 anos, a sua Gabi, né, filha da Xana, que faz 18 anos, né, a minha, que tem para fazer 15. Então, essa dinâmica, quando você olha, né, você vai ter uma compreensão muito especial sobre a família que você está inserido e ver a tua responsabilidade sobre essa família. Como você falou, família, vamos pensar 4 pessoas, tá? Vamos pensar assim, tem família que tem 15, 10, 5, 2, 3, 4 pessoas. Então, cada um é um, são 4 seres individuais em relação. Sim. Então, todos 4 fazem parte de um mesmo contexto, e cada um deles tem uma responsabilidade. Quando você olha para ti, né, em cima desse cenário, você vai ver a tua participação ali. Voltando para a panela que caiu no chão, a gente falou, Porra, olha só. Não é? Eu estou me lembrando muito de história de nós dois, quando eu estou falando isso. Tem tudo a ver. A Kátia falando da panela, ela colocou aqui em cima. Oh, meu Deus, peraí. Eu não sou tão moderna. A Kátia tem 38 anos de casada. É secretária, está trabalhando remotamente. Hoje reclamou com o marido que ele deixou o portão aberto. E ele levou como ofensa. Parece que ela tinha xingado ele. Imagina, 38 anos de casamento, ela deve ter falado, deixou o portão aberto. Porque ela está trabalhando em casa. Porque a Kátia, com certeza, não sabe, mas o marido dela deve deixar o portão aberto direto. E tem outra coisa, sabe? Né, Kátia? Se a gente pudesse ter filmado, talvez você tenha xingado ele mesmo, sabe? Falando assim, esse portão aberto! E é super simples, né? Sim, são detalhes, são sutilezas na construção da relação. O que é sutil deixou de ser sutil, se tornou evidentemente grande. E nós temos um desafio, né, é lidar com um grande e não perder o nosso elo de amor, de afeto, de carinho. Se ele ainda existe, como você falou antes, que eu não respondi, que a gente passou, quando o bicho estava pegando, talvez o bicho tenha ficado maior. Né?
Talvez, isso não é uma regra, né? Pode ser o contrário, né, Xandra? Às vezes as pessoas se veem, às vezes tem uns desencontros, né? Como eu te falei no início, são desencontros ilusórios, sabe? Por interpretações equivocadas. E o convívio pode mostrar que o outro não era tão ruim quanto ela imaginava. Sim. Né? Às vezes ela chega em casa, ou o marido chega em casa, ou a mulher chega em casa, a louça está toda bagunçada, né? Assim, poxa, mas só que tem outras ações que são feitas e não a louça. Então ela está convivendo diariamente, está percebendo que a louça não é lavada, mas tem outras questões que ele ou ela estão fazendo dentro de casa. Então também tem esse lado positivo, sabe? Mesmo um casal, né, em desavença, em desarmonia, eles podem também reconstruir esse processo. Né? Sim. Podem. Se não conseguirem ir para casa de outras pessoas, que fiquem cada um num cômodo, se tiver espaço. Porque é um outro desafio, espaço físico. Aí se você não tá bem, é a metalinguagem do isolamento, né? É o isolamento do isolamento. Exatamente, que não é negativo, O casal não. Isso brigou, tá na quarentena, mas cada um se isola num quarto. Exatamente. Olha só, vou ler uma frase, agora me lembrei de uma frase que eu peguei num livro foi um antigo professor meu, o melhor professor que eu já tive, Franz Victor. Diz assim: podemos dizer, de modo geral e simples, que o isolamento é a falta de companhia dos outros. E que na solidão o indivíduo adota a si mesmo como companhia, independente de já possuir ou não outra companhia. Exatamente. Bonito, né? Bonito, né? Bonito. Não tinha dimensão dessa beleza quando eu notei, não. Agora eu falando, eu senti mais bonito aí. E isso foi na época da faculdade. Foi na faculdade. Olha só, legal. Eu não tenho uma estante de livros. Não, pois é. Mas eu trouxe os livros. Eu sou muito melhor que o pessoal da Globo News, porque eu trago os livros e mostro as capas. Ele traz os livros e olha, eu tenho papel, gente, anotado. É o seguinte, assim, agora eu lembrei do Franz, tem alguns livros, sabe? São livros que podem ser interessantes para vocês ou não, né? Mas dá dica, é bom, muito bom dar dica. Porque eles têm uma pegada mais psicológica. Se vocês já terminaram a leitura da biblioteca de vocês, viram todos os Netflix, viram todos os filmes possíveis, né? E tem um esgotamento de recurso. Então, assim, ó, um livro interessante é O Homem à Procura de Si Mesmo. Depois eu passo para a Xanda e a gente coloca, tá? Uhum. É interessante, olha só. Eu separei, porque são livros interessantes, mas eu queria que vocês prestassem atenção nos títulos dos livros. O pessoal está pedindo para depois colocar as frases no Instagram. Os livros e as frases. Tá bom. Essa frase que você falou. Tudo é com a Xanda. A Xanda é chefe aí. A Xanda domina o negócio. Ó, se atente aos títulos dos livros, olha. E as letrinhas, O Homem à Procura de Si Mesmo. A Linguagem dos Sentimentos. Muito bom. Esse aqui é do Franz, ó, esse professor querido que faleceu há muitos anos. Compreensão humana e ajuda ao outro. Muito bom isso. Tudo a ver com o que a gente está passando. Tudo, Aqui, ó. Em busca de sentido. Esse aqui é um psicólogo que desenvolveu a teoria dele da logoterapia no campo de concentração. Ele era um médico psiquiatra e ficou no campo de concentração. Ele desenvolveu todo o trabalho dele em relação à postura dele, o sentido de vida no campo de concentração. E agora, já que esse livro ele narra isso, esse trabalho dele? Narra. O primeiro trecho do livro é a vivência dele no campo de concentração. A segunda parte do livro é o desenvolvimento das questões psicológicas. Então, um pedaço de pão tinha um sentido absurdamente grande para eles. Porque aquele pedaço de pão meio molhado fazia o sentido do dia. Então, eles faziam tudo para poder comer aquele pedacinho de pão. Que aprendizado, né? Que aprendizado. Então, Viktor Frankl, Franz Victor, brasileiro, David Viscott e Rollo May. Depois eu passo tudo direitinho. Ou então você faz uma foto dos livros, né? E aquela frase para a gente postar. A Flavinha aqui, a Peto, a Flávia ontem estava aqui, né? Você assistiu. Uhum. Ela perguntou qual a linha. Existencial. Aí é papo de psicanalista para psicólogo. Depois eu te falo. Existencial. Mas assim, muito interessante. Isso, existencialismo vem da filosofia existencial. Então, creio que assim, o que nós estamos falando hoje, né, é a tomada de consciência de responsabilidade sobre nós mesmos.
né? O encontros acontece, desencontros acontecem, o sentimento de solidão também acontece na vida, né? Hoje tem até uma outra expressão que é a solitude, né? Que solidão remete a uma questão mais negativa de estar isolado. A solitude remete a uma questão mais positiva do isolamento. Quando você vai para o teu cantinho, na boa, meditar tranquilo, então pensar, olhar para o céu, o que for, né? São relações diferentes de estar conosco. Então, nosso grande desafio hoje, diante do processo que a gente está vivendo de dor, como eu já falei, é estar o melhor possível conosco. Se a gente ficar melhor conosco, fica mais viável estar melhor com os outros, mesmo na dificuldade. O que você acha disso, moça? Eu acho maravilhoso. E eu acho que para isso a gente tem que fazer um esforço. Como tudo na vida, né? Um esforço com disciplina. Porque agora não é o momento, nem cabe as lamentações, nem cabem mais. Porque como está todo mundo vivenciando, é óbvio que cada um dentro da sua realidade, foi o que você falou, um pedaço de pão tinha uma relevância que é claro que, eu não sei quem foi que falou, a gente está no mesmo barco, mas, gente, a gente está no mesmo barco, mas uns no iate, outros no barco, outros numa boia. Porque a gente sabe Exatamente. que numa comunidade como aqui, Paraisópolis, Complexo da Maré, com 10 pessoas dentro de uma casa, é outra realidade, né? Exatamente. Então, isso. Até os encontros, desencontros e a solidão são também... São dentro de um outro contexto. Dentro de Exatamente, um outro contexto. Porque... Mas eu acho que, de porque... qualquer forma, para todo mundo que está aqui assistindo, para mim principalmente, que tenho aprendido muito nessas lives, tudo isso requer um esforço. Sim. Foi o que você falou, se distancia e vê seu companheiro, vê sua família. O Brecht, o autor de teatro, que escrevia muito sobre a guerra, né, era um teatro muito político também, ele era médico também. E o teatro dele era um teatro que propunha esse distanciamento, né? De você olhar essa situação. E isso é um exercício muito bom. Sim. Quando nós estamos falando aqui, né, dos encontros, você cita as pessoas que estão no espaço físico, numa condição social e econômica crítica, como sempre estiveram, né? Eles não estão agora nessa situação, eles sempre estiveram nessa situação. A nossa área de psicologia tem vários grupos que buscam atender, sabe, estar perto dessas pessoas. Então, isso não é uma novidade, sabe? Eles não estão no grupo de risco hoje. Não. Eles sempre estiveram no grupo de risco, sabe? Só que a gente nunca olhava dessa forma, sabe? A gente olhava de uma outra forma. Isso é um encontro que nós estamos tendo com esse público. Sim. Sabe? Infelizmente, nem todas as pessoas que deveriam tomar conta disso tomam conta disso, efetivamente. Aí é um desencontro. Sim. Né? Então, essa relação, né, como você falou, como é que a pessoa vai viver esse processo de individualização saudável nesse ambiente de sofrimento, de pão, faltando pão, né? Sabe, Xandra, no consultório, assim, para essa quilometragem toda, várias pessoas que eu já encontrei, né? Tudo isso que eu estou falando serve para todo mundo, sabe? Quem está no iate, quem está na ilha, quem está na boia, serve. Né? Porque a relação que ela tem com a vida que pertence a ela traz isso tudo que nós estamos falando dentro de uma dimensão diferente. Sim. Somos todos seres humanos. Está faltando essa compreensão em muita gente que deveria ter para poder estar governando e ajudando os outros. Com certeza. Então essa percepção, né, do que é humano, ela é riquíssima. É riquíssima, é transformadora. Tanto quanto a liberdade que eu falei antes, de poder ir ao cinema sozinho. Isso te dá uma liberdade de escolher quem você quer ir. Sim. Se você não consegue ir sozinho, você vai depender de alguém para ir com você. Se você tem essa liberdade, escolhe. Ontem uma amiga, Andréia lá do Metropolitano, lembra? Que me colocaram no grupo, agora eu faço parte do grupo lá. E ela falou que ela viajou, ela se separou e foi viajar sozinha. Sozinha. Uma viagem tipo de turismo. Ela falou que foi uma das melhores experiências da vida dela. Ela falou que foi a melhor decisão que ela tomou. Que não é para todos. Exatamente, ela estava precisando disso. Peraí. Exatamente. A Alessandra falou que a quarentena está sendo um bom exercício de convivência e está permitindo uma pausa para a reflexão da minha vida em família e dos valores que realmente importam e que me valem a pena. Né? Encontro. Isso é encontro. Isso é encontro. Aí a Gislene falou, estamos numa tempestade, a Arte Sustentável botou, estamos no mesmo oceano.
E a Simone Esliu, solitude. Achei a palavra que eu buscava porque não estou sentindo só no isolamento. Ela não está Perfeito. sentindo a solidão. Solitude. A Exatamente. palavra em si já é linda, né? Porque ator, você sabe que a gente trabalha a imagem das palavras, né? Para a gente poder falar bem. Porque solidão, a Mesmo. solidão acaba assim. Solitude abre leque. A palavra Sim. é muito lindo, Sim. né? E a ideia é exatamente essa mesmo, né? Porque a solidão nos remete a um sentimento de tristeza, né? A solidão, né, parece que você está sozinho no mundo, né? E esse é o processo. Às vezes você está no Maracanã e está se sentindo sozinho. Sim, exatamente. É que nem Isso aquela não história de significa mandar o estar povo ir para envolvido. festa. Você tem que ir para uma festa, gente. A pessoa está na festa, vai ficar Isso. péssima. Vai ficar mais deprê Exatamente. ainda. Olha, já temos Exatamente. 45 minutos. Vamos embora, vamos embora. Você me deu um texto para ler, uma poesia do Linux. Você quer que eu Linux, leia agora para você falar mais um pouquinho? vamos falar mais, depois a gente lê. Depois Linux lê. é um poeta, músico maravilhoso, que tem esse livro aqui também maravilhoso, chamado A Poética do Impulso. Vai entrar na lista também, e tem esse fechamento aí que a Xanda vai fazer para a gente com a Vou poesia de fazer Linux. lindo. Gente, ele é tão chique Isso. que a estante não fica atrás, não. A estante fica toda assim na frente dele. Que Globo News que nada. A gente riu muito aquele dia falando das estantes, imaginando os livros. Ah, meu Deus. Mas isso Pois é uma é, outra sabe, live. são experiências e vivências que nos remetem ao tema, né? Encontros, desencontros e solidão, né? Encontros e desencontros, acontece isso o tempo todo nas nossas O tempo vidas, todo. né? O tempo todo, a gente está se encontrando, encontrando o outro, desencontrando. Eu acho a palavra encontro maravilhosa, é uma das belíssimas, como saudade, solitude. Eu acho que encontro é transformador. Eu tenho essa experiência, sabe, Chandra, muito rica em consultório. Uma pena que eu não posso compartilhar, porque é impossível. É uma experiência única minha, Sim. igual a mim, não tem como ninguém viver isso. Então, quando eu realmente encontro uma pessoa no consultório, na emoção, no sentido, no sentimento dela, é genuíno, é transformador. Eu falo assim para os alunos, quando estou dando palestra, eu falo assim, mas não conta para os clientes não, senão eles não vão querer pagar mais a gente. Porque Você a gente acha, cresce tanto quanto eles. e você acha que nesse mundo pós-pandemia haverá mais encontros, esses encontros que você está narrando aí, que você tem percebido? Não sei. Não sei. É aquilo que eu falei anteriormente. Nós vamos precisar trabalhar. Isso não vai ser um ato mágico. Não. Isso não vai ser um desdobramento. Ah, tá tudo certo, então vamos sair e tá tudo resolvido. Vai todo mundo vai ter festa no início, talvez, não é? Mas assim, internamente, a transformação genuína, ela vai precisar de ser trabalhada, porque nós estamos tendo uma matéria bruta que precisa ser lapidada. E a lapidação vai ser muito individual, vai ser muito pessoal. Né? Para essa possibilidade de buscar encontros, é preciso que a gente se trabalhe internamente. Senão não é um encontro genuíno. É um encontro para o outro, não é com o outro. Ou então tu vai exigir que o outro encontre com você. Xanda, eu tenho tocado muito, a gente já falou sobre isso. Né? É um processo muito rico, mas ele não produz transformação por si só. Não. A transformação vai vir com o nosso crescimento íntimo, interno. Que não precisa de terapia, não precisa de... Não, é só você olhar para ti. Aquele exercício que eu fiz e sugeri, né? Você olhar a sua família, como se fosse um cenário, uma cena, um filme. Né? De manhã, como é que as pessoas acordam, como é que elas estão lidando com home office, ou não tem home office, ou quem não está em situação difícil, sabe, em casa, sem ter o dinheiro legal ali para poder comprar. Se você conseguir perceber isso, vai ver essa dinâmica e vai entender a tua responsabilidade. O que você pode fazer mais ou menos. Né? Então, para a gente mudar esse jogo, né, na relação afetiva, a gente precisa fazer mais do que nós sempre fizemos. Sim. Mas eu não sei, mas talvez diferente, né? Mas com esforço, é um trabalho. É um trabalho, mas que você vai colher muitos frutos. E frutos muito positivos lá na frente. Pois é. Exatamente, porque quando a gente vê a história na vitrine, a gente não tem noção do que é necessário. Né? Quando você vê uma pessoa bem-sucedida, o que acontece ali por trás, né? Ou quem não está conseguindo, o que acontece, né? São histórias. Meu trabalho é encontrar histórias, né? Meu trabalho é ver histórias. Então, um professor na faculdade dizia que quando o cliente chega no teu consultório, ele vai entregar um cartão de visita, que ele quer entregar.
né? Com o tempo, você vai vendo o que significa aquele cartão de visita. Né? O nosso trabalho ele vai exigir isso, um desdobramento, um esforço para a gente construir. Né? Se vier fácil eu estar enganado, vamos comemorar. Né? Mas o processo seria melhor se nós buscássemos com mais convicção. Eu posso te usar como exemplo? Pode. Se me permite? Pois é, né? Você vai ver a Chandra na peça, né? Você vai ver uma peça, ela repete aquela peça quinta, sexta, sábado, domingo, você fica imaginando, né? Que coisa, olha só, é só ir ali, interpretar, mas o que é feito para ela chegar ali? Né? Qual é a construção? A Chandra, eu tive uma experiência muito bonita com a Chandra, de poder estar com ela na construção de um personagem. É verdade. Eu nunca tinha vivido essa experiência, né? A Eva então, de Love Story, a terapeuta. Isso, uma psicóloga, né? Então, quem assistiu a novela, via a Chandra lá, interpretando, fazendo, olhando e tal. Está lá interpretando, é a profissão dela. Eu tive a oportunidade de ver a construção para ela chegar naquele lugar. Eu conheço a Chandra há muitos anos. A gente se diverte muito juntos. Mas eu nunca tinha visto ela trabalhar dessa forma. Eu assisti, acho que todos os trabalhos da Chandra eu assisti, todos. Até o Terror da Praia, até todos. E eu nunca tinha experimentado. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Né? Nós nos encontramos no consultório lá na Lagoa, na primeira vez foi aqui na minha casa. Sim, né? Sentamos, aí eu trouxe esse livrinho aqui. Eu lembro. Eu tirei uma cópia de um capítulo que eu achei interessante, passei para ela, Depois nós nos encontramos num consultório. Essa menina veio com tudo estudado, com várias perguntas, parecia que era aluna de psicologia. Eu lembro disso. Não é? Então, essa relação de construção só é percebida quem tem acesso ao que está dentro. Então, quando eu assisti as cenas, né, que ele explicou assim, como é que recebe o cliente, como é que não recebe? Aí essa menina fez direitinho o que eu tinha falado para ela. Né? Não, e você sabe que essa novela foi muito boa, porque, bom, eu tenho vários, tem fã-clube aí, né, que viraram amigas, né, que vieram a partir da Eva, e pessoas que mandavam mensagens dizendo que, perguntando, tinha gente que perguntava se eu era de fato uma terapeuta, porque, como você falou, você, quando você se formou, você sabia que você ia ouvir histórias. Só que eu trabalho contando histórias, além da minha história de vida. Só que eu lembro que eu cheguei para você e falei, Marcelo, eu sou hiperativa, como eu vou ficar? Como vai ser o meu olhar? Como é o olhar de quem recebe uma história e não conta uma história? É diferente, porque eu não queria ficar assim, ó, fazendo só aquela entrevistadora que concorda o tempo inteiro, e ao mesmo tempo não é o caso. E eu sou hiperativa, eu tenho uma energia, né? E eu lembro que eu estudei muito mesmo, e aquilo me trouxe uma tranquilidade, porque eu consegui, dessa vez, como atriz, manter esse distanciamento, mas sem perder essa empatia com o paciente que era o personagem do Brista. Tanto que no final, tipo, as pessoas, quando ele saiu da terapia, as pessoas, ai não, gente, que pena. Porque era uma relação muito legal. Exato. Então, isso é um encontro, né? A construção. Eu trouxe esse exemplo que eu pude experimentar junto contigo, de uma construção. Então, o que vai acontecer? Né? Nós vamos precisar construir a nossa própria história. Sim. Né? São os tais encontros conosco, que a gente vem falando hoje no nosso papo inteiro. A gente vem transitando, né? Do encontro, da solidão. Não sei se as pessoas estão percebendo isso. Eu não estou seguindo uma linha, porque tudo acontece simultaneamente, gente. Tudo acontece. Eu não estou falando do encontro, depois vamos falar dos desencontros. Não, porque é dinâmico. Eu fiz isso propositalmente, eu não quis seguir essa orientação. Sim. Né? Porque tudo isso acontece na vida dinamicamente. Não é? E em ciclos também, né? Ciclos de muitos encontros, de desencontros e solitudes. Tudo... E presença. E presença, exatamente. E tudo pode junto. resumir tudo isso em presença, né? Estar presente conosco e com o outro. E eu acho muito válido quando você coloca esses exemplos desses livros também aí, eu acho válido que essa busca nesse momento seja também uma busca nessas teorias, nesses conceitos. Entende? Se você está acostumado a ler romances e biografias, de repente pega um livro de psicologia, de psicanálise ou
uma biografia de alguém que você admira. Por exemplo, eu li o livro da Michelle Obama e falei, gente, abriu minha cabeça. Aquela mulher genial. Então, nesse processo, eu acho que ajuda muito. Temos 5 minutos, hein? Minha irmã está falando aqui. 5 minutos para acabar, meu Deus. A sua irmã é castradora. Toda vez ela acaba com o nosso... Andréia, você viu isso, Andréia? Não, porque senão o Instagram derruba e a gente não salva. Ninguém vai ver depois. Olha só que pecado. Então, vamos lá. Você lê a poesia do Linux de presente pra gente. E você encerra. Eu falei com o Linux ontem. Ele ficou feliz de ter essa possibilidade de participar aqui desse encontro nosso. E depois a gente volta para dar tchau pro turno. E eu quero agradecer todo mundo que entrou aí. Todo mundo. Tem gente que entra de todas as vezes. Muito obrigada, e ao Linux também, por ter cedido essa poesia linda aqui. Tomara que eu leia com tanto talento como ele escreveu. Não sei precisar por quê ou para quê. Sei, imbuído de certa intuição, que hoje, mais do que qualquer outro dia, é o melhor dia para se reafirmar a vida. Revisitar antigos valores, interromper a rotina, quebrar o padrão, desprezar os pudores. E descobrir o que de fato diz respeito nessa imensidão de possibilidades onde tudo está, mesmo que de passagem. Sinto que é hora de largar a mochila de lado, alargar o cadarço, relaxar os cuidados, acordar os sentidos, escovar os dentes com a outra mão, sentir a distância do céu, do sol, do chão. Sinto que hoje é um bom dia para abrir a cortina da vida, as janelas do pensamento e as amarras do coração. É só isso que tem para dizer. Não. Não, você tem que finalizar aqui. Temos 3 minutos. Ai, obrigada por essa chance de ler essa poesia linda. Eu falei com a Xanda ontem de noite, eu peguei o livro do Linux para ler, né? Deu vontade de ler poesias, e peguei o livro do Linux, que é um grande amigo, assim, pessoa muito especial, e eu fui lendo, assim, quem sabe eu não tenho alguma coisa aqui, e olha o que eu achei. Encontros. E esse livro foi publicado em 2016, não foi de agora, não. E eu não sei quando ele escreveu isso, mas está tudo dentro do nosso contexto. Queria agradecer muito nossos encontros. Também. Né? Tem sido um prazer imenso, eu tenho sido muito agraciado por essa oportunidade, viu, Xana? E eu tenho aprendido muito, e eu tenho certeza que todo mundo também tem aprendido muito, e a gente volta. Eu acho que a gente pode fazer isso. Fazer essas lives e daqui a uns 20 dias, o que você acha? A gente se encontra de novo. Todo mundo quer que poste os livros, tá? Tá todo mundo pedindo aqui, Marcelo. Todo mundo perguntando. A gente vai postar as fotos, tanto no meu quanto no Insta do Marcelo. Que é Marcelo Bispo. Um grande beijo. Um beijo. Obrigado. Obrigada, querido. Cuidem, queridos, obrigada. Tchau. Beijo. Eu não sei desligar, você desliga. Encerra, você tem que encerrar também.